Quero louvar a Deus também por essa oportunidade de fazer uso aqui da tribuna, da palavra do Senhor. Obrigado a toda a diretoria do nosso campo, especial nosso pastor Roque, que fez o convite. E vamos fazer o seguinte, eu vou ler, depois vou pedir os irmãos para se assentarem, nós vamos passar a palestra. No final, falarei 5 minutos sobre esse trecho, ou 10 minutos, dependendo do tempo que nós separamos aqui. Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 11. Efésios, capítulo 5, versículo de número 11. Louvado seja o nome do Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe, mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta, pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como os nécios, mas como os sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Quantos creem que essa é a palavra de Deus? Você crê? Diga amém. Tome seu assento, em nome de Jesus. Olha aí para o Data Show, para as telas. Nós vamos aqui estar falando sobre um tema muito propício para os dias atuais, principalmente para esses dias, inclusive nos dias de hoje, que é o Carnaval. Nós apresentamos esse trabalho, tomou uma proporção, e o trabalho é de Cristo, então nós vamos apresentar aqui também voltado para a igreja. Tivemos um grande trabalho com os adolescentes, e modificamos aqui um pouco algumas coisas para a igreja. Então, irmão Josué, pode passar, irmão Josué, por favor. Os bastidores espirituais do Carnaval. Nós vamos falar sobre a origem, Muitas pessoas dizem, pode deixar aí na origem, irmão José, pode passar mais uma vez, por favor. Muitas pessoas, irmãos, nesses dias se preparam ao longo de um ano para curtir esses dias, para viajar, para talvez ir nestas festas pagãs. Há quem diga, e certamente você já ouviu essa seguinte frase: o ano só começa depois do Carnaval. Então, o mundo para, o Brasil para, o Rio de Janeiro para, principalmente as grandes metrópoles, onde nós vemos uma festa totalmente pagã, e que ao passar dos anos, a tendência desta festa pagã é piorar cada vez mais. Então, os irmãos que aqui estão, e eu costumo dizer que eu me faço aqui como o jovem Timóteo, quando Paulo, em primeira carta que ele escreve a Timóteo, capítulo 5, ele diz para Timóteo: Timóteo, quando você falar para a igreja, existem anciãos e existem jovens, então fale para os anciãos como se fossem seus pais, e para os jovens como se fossem seus irmãos. Então aqui tem a minha retaguarda, muitos pastores que eu considero como meus pais, e os irmãos como pais e mães espirituais, e a igreja da meia idade como irmãos. Então o povo daqui que está aqui, que tem mais idade, percebe que o Carnaval, há muitos anos atrás, com os dias de hoje, mudou-se muito, e nós vamos ver isso aqui, e a mudança sempre para pior. Então pode passar aí, irmão Josué, por favor. A origem do Carnaval é um pouco obscura. Há quem afirme que a mesma esteja relacionada às homenagens à deusa Ísis, uma deusa no Egito, por volta de 4.000 anos de Cristo, 4.000 anos antes de Cristo. Porém, a mais concreta ligação
dessa festa do carnaval é com as festas gregas ao deus Dionísio e as festas romanas ao deus Baco, que é o deus do vinho. E o deus Baco é oriundo desta festa que também nós vamos falar aqui, conhecida como Bacanal, onde existem orgias voltadas a estes deuses. Pode passar, irmão Josué. Eram festas pagãs, incluindo orgias, que se faziam em homenagem a deuses, como agradecimento pelas colheitas. Eram realizadas procissões que com o tempo se transformaram nos desfiles que nós conhecemos. Pode colocar aí, pode passar. Aí vai estar uma foto do deus Baco. Pode passar. Não foi? Volta aí, irmão Josué, por favor. Não foi? Deixa aí no carnaval. O deus Baco, eu fiz umas anotações aqui. Tanto o deus Baco quanto o deus Dionísio é o deus relacionado, considerado o deus do vinho, deus das festas, da natureza, da fecundidade, da alegria, do libido. Então eles organizavam essas festas em agradecimento a estes deuses em relação a tudo aquilo que eles colhiam, em tudo aquilo que eles alcançavam. O carnaval é a festa popular mais celebrada no Brasil e que ao longo do tempo tornou-se um elemento da cultura nacional. Então nós precisamos entender que o carnaval ele não foi criado no Brasil. O carnaval entrou no Brasil em relação a festas que nós vamos ver aqui também, do povo, festas de máscaras e etc. O carnaval não é uma invenção brasileira, nem tampouco realizado apenas nesse país. A história do carnaval remonta à antiguidade, tanto na Mesopotâmia, quanto na Grécia e em Roma. Aí você dá mais uma olhada aí. A palavra carnaval, do latim, é originária carnis levale ou carniale, cujo significado é retirar a carne, ou, entre parênteses, a Deus a carne. Esse significado está relacionado com o jejum que deveria ser realizado durante a quaresma e também com o controle de prazeres mundanos. O que significa isso? Existia a quaresma. O que é a quaresma? A quaresma era uma tradição das igrejas da época, das comunidades da época, principalmente da católica, em que naquele período de 40 dias, todos os seguidores, eles viviam uma vida de penitência, uma vida em que eles buscavam se limitar de tudo aquilo que era real da sua vida, como comer, beber. E naquele momento, naquele período de 40 dias, estes seguidores se martirizavam para que pudessem entender o significado dos 40 dias que Jesus sofreu no deserto, foi tentado por Satanás logo após, Mateus capítulo de número 4, e também quando Jesus foi tentado na cruz, quando Jesus venceu a cruz, teve os sofrimentos na cruz. Então qual era a mentalidade desse povo? Eles, antes de vivenciar os 40 dias, se entregavam a toda a prática pecaminosa. E nesse momento, pode passar aí, irmão Josué, por favor, pode passar. Nesse momento eu deixei aqui escrito: as pessoas comiam carne até vomitar, bebiam até cair. Antes da santificação da quaresma, as pessoas se entregavam também à liberação geral dos costumes, cometendo todo tipo de pecados, principalmente sexuais. Então você percebe que aqui há uma falsa religiosidade, uma prática em que eles demonstram nos 40 dias algo em que eles não vivenciam fora desses 40 dias. Antes dos 40 dias, e há historiadores que dizem que o carnaval ou a festa pagã, esta festa que antecedia esses 40 dias, ela era iniciada em dezembro e ela perdurava durante os meses, dezembro, janeiro, fevereiro, e logo se vinha a quaresma, que era o período de 40 dias que antecedia a principal celebração do cristianismo, a Páscoa, a ressurreição de Cristo. Ou seja, para estas pessoas aqui da época, elas não viam problema algum em se entregarem a práticas pagãs, em se entregarem a relações que Deus nunca aprovou,
e logo após esse período em que eles dão a Deus aquele momento da carne, eles se entregam a 40 dias em que na mente desse povo aqui, eles vivenciavam o mesmo sentimento de Cristo. Louvado seja Deus que nós conhecemos a Bíblia. Cordovil é uma igreja que vive a palavra, e Deus nos ensina em toda a sua palavra que independente das estações, independente dos meses, independente dos períodos em que a igreja enfrenta, a igreja deve ser igreja dentro da igreja e fora da igreja. A igreja continua sendo igreja independente do que pode acontecer com a igreja. Se igreja A, se igreja B, se igreja C vai pular no carnaval, vai tocar no carnaval, a igreja de Cristo tem identidade. A igreja de Cristo não precisa de motivações para mostrar ao mundo que aqui é atrativo. O que nós precisamos é pregar a palavra, é viver a palavra, é executar a palavra que Cristo deixou para nós. Nós vemos em todo o século I que a igreja de Atos dos Apóstolos nunca precisou de nenhuma anomalia para poder crescer. Quanto mais ela era perseguida, mais o Espírito Santo de Deus dava graça. Quanto mais mártires morriam, mas Deus confirmava os passos da igreja. Hoje nós estamos aqui em um pequeno número, mas quer saber de uma coisa? O Espírito Santo de Deus se alegra das nossas vidas, porque nós estamos aqui nos enchendo, estamos aqui buscando, estamos aqui pedindo a Deus misericórdia. Enquanto este mundo está voltado para esta festa, a igreja continua voltada para Cristo. Quantos creem nesta palavra? Os cristãos, pode passar, não, deixa aí, pode deixar aí. Os cristãos dedicavam-se à reflexão da oração nesse período da quaresma, para lembrar os 40 dias passados por Jesus no deserto e os sofrimentos que ele suportou na cruz. Pode passar, irmão Josué, por favor. Carnaval no Brasil, a festa da carne, e aí eu coloquei um versículo para conscientização, Romanos capítulo 8, versículo 13, porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificares as obras do corpo, vivereis. Pode passar. O primeiro baile do carnaval, ele aconteceu dia 22 de janeiro de 1841, os irmãos com certeza já ouviram falar, na Praça Tiradentes, que antes era conhecida como o antigo Largo do Rócio, e essa primeira festa do carnaval no Brasil, ela foi oriunda a festas na Europa que eram conhecidas como os bailes mascarados. E aí você percebe mensagens subliminares no meio desta festa, porque qual era a finalidade destas festas na Europa? Era ser irreconhecível. E quem aqui infelizmente teve a oportunidade, não digo oportunidade, mas quem aqui não foi criado no Evangelho e que participou e que vivenciou ou até passou a perceber que há muitos anos atrás a finalidade do carnaval era o quê? A localidade onde organizava a festa, as pessoas se vestiam e ninguém queria ser reconhecido, tanto que existiam muitas pessoas mascaradas e outros tipos de fantasia. Só que os anos se passaram e o que era um mero baile de fantasias, ao passar dos anos, você pode ler aí, foi se tornando um exibicionismo de corpos masculinos e femininos, praticamente nu, totalmente voltados para a prostituição. O que muitas pessoas não entendem, e esse povo certamente aqui que viveu o tempo da quaresma não entendeu, é que Deus, ele tem os seus princípios, irmãos. Deus nunca vai colocar na balança a minha vontade e a sua vontade contra os princípios de Deus. Todas as vezes que por conduta própria, eu e você ou alguém que decida quebrar os princípios de Deus pela sua própria vontade, logo os princípios de Deus ferem aquele que tenta quebrar os seus princípios, porque Deus é irrevogável. Deus, ele não volta atrás da sua palavra. Não é Deus que precisa se enclausurar na nossa vontade,
vontade. É nós que temos que abaixar a nossa crista e entrar no centro da vontade de Deus. Deus continua procurando um povo santo, um povo lavado, um povo remido, um povo que sofre as dores de viver nesta terra. Você que saiu da sua casa escutando essa música do inferno, mas que venceu, enfrentou a multidão, enfrentou a bala perdida, enfrentou o homem sanguinário, chegou na casa de Deus, e quando você chegou, dobrou o seu joelho, esqueceu tudo aquilo que você está passando lá fora, e quando você entrou por estas portas, a única forma que você encontrou de falar foi com os céus. A única forma que você encontrou de se relacionar foi com o Deus que lhe chamou para esta vida com Ele. Pode passar, irmão Josué, por favor. Então essa festa do carnaval, e eu aqui vou ganhar tempo só, pode passar. Aí, obrigado. Mensagens subliminares. Irmãos, eu fiz uma pesquisa, pastores. 99% dos sambas enredo de todas as escolas, seja no Rio de Janeiro, seja em São Paulo, seja nos outros grupos de acesso, porque para a gente falar de um assunto a gente tem que conhecer. Todas elas, 99%, exaltam e magnificam deuses pagãos e entidades de religiões afro-brasileiras. Então eu deixei bem explícito aí, por quê? Porque tem muita gente que se diz crente e acha que é tudo normal. Se para o descrente já é uma anomalia, imagina para o crente, imagina para quem se diz ser e acaba cantando essas cantigas dentro da sua casa. Acabam ligando a tela da sua televisão e ouvindo essas canções que são demoníacas, que de uma forma subliminar entram dentro da vida de alguém. Então você pode ler aí, eu não vou aqui mencionar, mas só para você ter uma noção, elas falam ao ponto de uma, Gaviões da Fiel. Essa Gaviões da Fiel ficou muito explícita, porque ontem ela colocou no seu desfile um homem vestido de demônios. Irmãos aqui ouviram na internet? Viram? Alguém viu? Amém. E colocaram alguém representando Jesus. Pois bem, fizeram ali como se Satanás tivesse vencido. Isso houve uma grande proporção, porque muitos crentes foram querer defender na internet, por aí vai. Mas, para você ter uma noção, a Gaviões da Fiel colocou também uma arca da aliança, de um tamanho de 6 metros de altura e 8 de largura. E eles diziam no seu enredo, que é propriamente o hino de São Jorge, eles diziam que a arca ali representava a presença de Deus no meio do sambódromo. Então você vê uma profanação, em que eles tentam atacar o próprio Deus. E aí você percebe que nas entrelinhas de um enredo, de uma canção que eles dizem ser, as malignidades que existem. Só para você ter uma noção, aqui diz na Beija-Flor sobre Quilombo. Quilombo, ele é um guerreiro da floresta, protetor dos escravos negros antepassados. O terreiro, e aqui com certeza alguém já foi, ou Jesus resgatou desses lugares, mas o terreiro, ele é o templo para rituais das entidades, seja na Umbanda, no Candomblé, na Quimbanda e por aí vai. Então aqui está sendo exaltado o Deus deles, os deuses, os demônios, os pagãos, e também os lugares onde é feito. Ponto firmado, Portela, aqui Rio de Janeiro, ponto firmado. Esse ponto firmado eles tentaram esconder, mas é ponto riscado, aonde os devotos desses demônios, dessas entidades, são possessos pelos demônios e fazem desenhos no lugar, para que através daquele ponto o demônio se manifeste. Então você percebe que o diabo, irmãos, o diabo, ele é diferente de muita gente. Sabe por quê? O diabo é diferente de muito crente, porque o diabo é organizado. O diabo, ele não brinca de ser diabo. O diabo, ele veio para matar, ele veio para roubar, ele veio para destruir. Louvado seja Deus, porque ele veio para fazer tudo isso. Mas a Bíblia diz que o Filho de Deus veio para desfazer as obras do diabo. Todas as vezes que ele se levanta para fazer, Jesus se levanta para destruir. Todas as vezes que ele tenta fazer alguma coisa, Deus usa por intermédio do sangue de Jesus o livramento para as nossas vidas.
Glórias a Deus. Pode passar aí, Josué, por favor, que vai ser bem rápido. Fantasias e carros alegóricos. Já vimos aqui que existem mensagens subliminares através do enredo, mas também existe através das fantasias e dos carros alegóricos. Eu não atualizei, mas só para os irmãos entenderem, Gaviões da Fiel fez isso, que eu disse aqui, e não pararam por aí. Outras escolas de samba, vai, outras colocaram Jesus partindo o pão, pastor Roque. Um boneco de 8 metros, dizendo-se que era Jesus, com um pão partido. Colocaram também a mesa da ceia. Irmãos, o que tem a ver uma festa dessa com a religiosidade? Eles querem denegrir a imagem de Cristo. Fantasias e carros alegóricos. Pode passar, por favor. Aí você percebe que tem um homem e ele está com outras pessoas ao seu redor, e você percebe a mensagem subliminar em duas questões. Uma, a cor dos uniformes, das vestimentas, ainda que poucas, que é o vermelho, que simboliza o fogo e que nós conhecemos há muitos anos, né? E adotamos isso como o inferno. E ali existe algo muito comum entre todos, que é os chifres. Então você percebe que a maioria, se não todas, as fantasias do carnaval têm chifres. Pode passar, irmão Josué. Aí está uma deusa da mitologia grega, que é a Medusa. Então você percebe que aqui existe uma mensagem subliminar: adoração a deuses pagãos. Pode passar. Outra foto com chifre. Pode passar. Aí está também uma representação de uma entidade que é conhecida como Memolu, que põe aquele papel de palha no rosto. E aí está, ó. Isso é o carnaval. Isso é a festa da carne. Isso é o que todo mundo acha que não tem nada a ver. É isso aí, ó, que nós conhecemos como as obras das trevas, e que a igreja de Cristo precisa se posicionar contra isso. A gente não pode ficar em cima do muro, não. A gente tem que se posicionar, porque hoje é os filhos dos outros, mas se a gente não se posicionar, talvez sejam os nossos filhos, talvez sejam os filhos dos irmãos que congregam conosco. Pode passar. Essa imagem ficou muito conhecida. Pode passar, irmão Josué. Porque essa imagem aí no ano de 2007, se eu não me engano, eles apresentaram e isso ficou marcante no Rio de Janeiro, porque foi a primeira vez que colocaram uma representação do diabo no sambódromo. E o que aconteceu? Se os irmãos verem, observarem, na mão direita tem uma espécie de fogo, e esse fogo era um roubador de almas, uma máquina de fotografar, aonde ele apontava para a multidão do sambódromo e tirava foto roubando almas. Não tem foto da parte lateral do carro, mas na parte lateral do carro existem pessoas que estão figurando almas perdidas que foram tragadas pelo diabo. E aí isso ficou marcante, essa foto, porque ele entrou assim no sambódromo, mas com o tempo a mão dele queimou as costas, e o diabo, figuramente, lógico, que entrou assim, erguido, saiu pelo sambódromo com a cabeça baixa, prostrado, e foi envergonhado, né? Pode passar aí, por favor. Outra mensagem subliminar. Crivella, prefeito, não é isso? Por que eles alegaram, a escola de samba alegou que não é ele, não é ele. Mas por que este homem está sendo atacado? Porque o Crivella usa a autoridade que Deus colocou como prefeito para cortar o dinheiro que alimentava esta prática pagã. Até hoje ninguém teve coragem de tomar esta atitude, que eu não estou dizendo aqui, não estou exaltando ele, não estou falando que ele é perfeito, eu nem sei, eu nem conheço muito, mas eu sei de uma coisa: este homem tomou uma atitude que os outros que passaram não tiveram coragem, e ele, por mais que seja, né, de uma igreja que é neopentecostal e que tem muitas questões bíblicas diferentes, mas esse homem nos ensina uma atitude que precisamos aprender nesta noite. A igreja precisa ser inflexível aos padrões que Deus constituiu às nossas vidas. A igreja precisa ter caráter de igreja. A igreja precisa ser conhecida como igreja, no céu, na terra e no inferno. Pode passar, irmão Josué, por favor. Aí, mais uma foto de chifres. Pode passar. Mais uma. Aqui é uma representação dos anjos caídos, porque está com a espada para baixo. Pode botar mais uma.
Pode passar. Drogas ilícitas. Pode passar, irmão Josué. Pode passar. Bem rápido. O que é drogas ilícitas? Os irmãos conhecem. É aquelas drogas que são consumidas e são autorizadas. Pode passar, irmão Josué, por favor. E aí nós separamos aqui o álcool. E o álcool, foi estudado, e você percebe que o álcool, existe 8 tipos de câncer, irmãos, que pode ser acometido através do álcool. Por que eu separei isso aqui? Porque é no carnaval, dentre muitos dias no ano, que muitos jovens, muitos adolescentes, muitos homens, mulheres, têm o primeiro contato com o álcool, com as drogas lícitas, o álcool, o cigarro e por aí vai. Se viciam através de uma festa que propriamente é feita para que isso seja generalizado na sua vida. Então há os tipos de câncer: na boca, no fígado, no intestino, no colo, laringe, esôfago, garganta e nas mamas. Só para os irmãos entenderem, em 2014 foram cerca de 10 mil mortes de crianças e jovens relacionadas ao álcool. Quando é relacionada com álcool, é também aqui enquadrado quando alguém bebe e, por ter ingerido, acaba atropelando alguém, mata uma pessoa que nunca bebeu na sua vida por causa do álcool. Essa pessoa foi diagnosticada nesse sentido aqui. De repente você viu nas últimas 3 semanas em Irajá, um jovem de 20 anos, alguém viu isso aqui? Pegou o carro da sua mãe e atropelou 2 mulheres que estavam bebendo no bar, matou uma, ele tentou fugir, foi pego, está preso, e a outra, está no Getúlio Vargas. Pode passar, irmão Josué, por favor. Aí são as bebidas mais usadas pelos jovens nos dias de hoje, pelos adolescentes, queiram os irmãos se assustar ou não. Red Label, que é o uísque puro, traz muito malefícios ao fígado. Pode passar, irmão Josué, por favor. A Jack Daniels, que também é outro uísque. E aí está outra foto. Pode botar, irmão Josué, pode passar. Pode passar. Aí está um homem que quer largar, está entrando em estado de depressão. Ele quer largar, mas ele não consegue. Por que ele não consegue? Porque, se você perceber, a garrafa está presa à sua vida, está presa às suas mãos. E essa é a verdade que muitas pessoas se encontram, presas aos vícios, presas ao pecado. Mas eles precisam conhecer através das nossas bocas, através da nossa vida, o que João deixou para nossas vidas e para as vidas deles. Se, pois, o Filho do homem, ou o Filho, vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Talvez eu esteja falando para mais alguém aqui nesta noite que foi como eu, que viveu uma vida de pecado, uma vida de vícios, mas quando ouviu pela primeira vez a palavra de Cristo, em que não precisava dar carro, não precisava da porta, não precisava da chave, mas que precisava entregar somente a sua vida. É este Cristo que nós estamos exaltando aqui nesta noite. É este Cristo que dá a porta, mas é maior do que a porta, que cura, mas é maior do que a cura, que faz, mas é muito mais do que ele faz. Ele é alguém que, quando ele disse para os discípulos: quer ir embora? Pode ir. Pedro se levantou e disse: para quem iremos nós? Não é para onde, é para quem? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Pode passar, irmão Josué. Aí são as consequências do uso abusivo: coração, estômago, pâncreas, cérebro e todos os malefícios que o álcool faz. Pode passar, irmão Josué, por favor. Outros males: o cigarro, os irmãos conhecem, o vício que é a nicotina, os malefícios que o cigarro propõe. E você percebe que hoje o Brasil não está nem aí. Jovem de 15, 16, 14, 17 vai lá, compra e não pede mais identidade. Quando eu era pequeno, eles não deixavam, mas hoje a intenção deles é vender, mesmo que destrua alguém, porque Satanás é assim, não está se preocupando com a nossa vida. Pode passar, por favor. Drogas ilícitas, pode passando. Eu falei sobre a maconha, cocaína, crack e o êxtase, Dentre muitas dessas drogas que os irmãos conhecem, a maioria das nossas congregações são em comunidades. Pode passar, irmão Josué, por favor. Eu quero destacar aqui uma única droga. O crack é a mais viciosa, os irmãos sabem. Pode passar, por favor. Aí, pode deixar aí. O crack é a mais viciosa. Os irmãos sabem que o primeiro contato com o crack já se vicia. Mas existe essa droga aí, Volta aí, irmão Josué, por favor. O êxtase. É o êxtase que foi criado para as festas. O êxtase foi criado porque eles entenderam que os jovens não conseguiam ficar muito tempo ativos numa festa de 24 horas.
Então criaram essa droga para que os jovens usassem e ficassem elétricos de 10 a 12 horas. Queiram os irmãos se assustarem, mas existem jovens morrendo do coração, jovens que estão vivendo tempestades dos lares, que a mãe e o pai pensam que é depressão, que a mãe e o pai pensam que é outro problema, mas é o êxtase que destrói a vida. Muitas meninas que os pais e as mães não têm um controle, não vai no quarto, não vê o que está fazendo, a porta do quarto lá de dentro é trancada, e eu costumo dizer isso para minha esposa, tenho 2 filhas meninas, na minha casa a porta do quarto só vai ter tranca depois que elas fizerem 18 anos, porque enquanto eu tiver vida ainda, eu vou entrar no quarto a hora que eu quero para ver o que está acontecendo, eu vou bater porque de repente pode estar sem roupa, mas na minha casa nós precisamos dominar os nossos filhos, porque talvez está dizendo que vai para o estudo bíblico, mas vai ingerir êxtase, pode estar dizendo que vai na festa do colégio, mas vai ingerir uma droga, e aí quando estiver viciada disso, aí irmão, só o Espírito Santo de Deus para trabalhar. E é duro falar isso na igreja, porque hoje muitos filhos de crentes têm sido acometidos disso, porque a própria Bíblia diz que os filhos devem obedecer aos seus pais, para que se prolonguem os seus dias na terra, e é por isso que muitas balas não são perdidas, mas são achadas aos filhos que são desobedientes, e cabe a nós pais morrer, mas morrer ensinando o princípio, se gastar, mas se gastar ensinando o princípio, botar regra dentro da nossa casa, para que nós venhamos ser aquilo que mostramos na igreja dentro do nosso lar. Pode passar. Pode passar. Doenças sexualmente transmissíveis, eu falei da AIDS. Pode passar, irmão Josué. Pode passar. Pode passar. Pós-carnaval é o pior perigo da igreja. Se você perceber, no mês de novembro é onde se gera mais filhos dos hospitais. Se você fizer a conta, de março a novembro, ou de fevereiro a novembro, são 9 meses. Então a festa do carnaval, muitas meninas têm relações com homens que nem conhecem, adquirem doenças que nem sabiam que adquiriam, e acaba transmitindo para outras pessoas, quebram totalmente o princípio de Deus. E sabe qual é o ensino lá fora? Sabe qual é o ensino no Rio de Janeiro? Sexo seguro, use camisinha. E aí você vê em muitas festas aí, como Largo do Bicão, Irajá e outras, Madureira e por aí vai, pessoas ali da saúde dando camisinha para que o povo faça a prática segura. Irmãos, a prática é segura, mas Deus não se agrada. Para Deus, o casamento é a oportunidade de um homem com uma mulher ter uma vida de casado, mas para tudo existe um tempo, e Deus se alegra quando nós casamos no Senhor. Então nós precisamos também ser irreversíveis contra isso, porque hoje também, não aqui em Cordovil, mas eu percebo muitos lugares em que o casal de jovem, Rubinho, entra na igreja, canta no louvor e toca bateria, caiu em fornicação, pastor. Aí é disciplinado. Aí ele vai lá no cartório e assina, volta para a comunhão. Como assim, irmãos? Se foi pego com a barriga grande, estava vivendo em pecado sem ninguém ver. Eles precisam adquirir arrependimento, precisam entender que a igreja tem princípios, precisam entender que aqui não é bagunça, aqui é santo, aqui é lavado, aqui é remido. Deus pagou um preço muito grande para que pudéssemos estar aqui louvando e bendizendo o nome dele. Então, em São Paulo foi o maior caso nesses últimos 15 anos. 157 mil casos. Pode passar, irmão Josué. Gravidez na adolescência. Eu separei aqui, nível Brasil, de 2004 a 2015, 11 anos. 661 mil casos de jovens, adolescentes, que geram filhos e que quebram totalmente o propósito de Deus. Muito bonitinho, é menina, tá, mas quebrou o princípio de Deus, e por essa razão vai sim sofrer as consequências do pecado. Muitas vezes a gente se cala, muitas vezes a gente não quer orientar porque tem pena, é filho de fulano, ciclano, mas Deus para todos, para o crente, para o umbandista, para o ateu, para o católico, todos nós, o que nós plantarmos nós vamos colher nessa terra, porque Deus não muda, Ele é imutável. Riscos da gravidez: o risco de uma gravidez na adolescência, parto prematuro, o bebê nasce com baixo peso, complicações no parto que pode levar a uma cesárea, infecção urinária, aumento de risco de depressão pós-parto, onde as meninas caem na realidade, que agora não davam valor quando a mãe ensinava que tinha que ir para o colégio e não queria ir, mas agora tem um filho e que deve cuidar do filho, mas não tem nem mentalidade para estudar como é que vai cuidar do filho, é a avó que acaba cuidando. Aumento do risco de rejeição do bebê,
a menina tem e não quer cuidar, porque toma nojo da criança. Riscos e consequências: evasão escolar, que é onde a menina não estuda, a mãe, mortalidade materna, muitas mães morrem. Risco de saúde, né, que é a ruptura do colo, e é onde ela talvez num aborto pode nunca mais gerar filho na sua vida. Nascimento prematuro, aborto natural. E aqui eu termino, e eu volto para a Bíblia e encerro, porque eu já estourei o horário. Irmãos, bem rápido, versículo 11 de Efésios, capítulo de número 5, porque é uma pergunta que eu recebi muitas mensagens depois que os irmãos viram que eu iria dar essa palavra. Efésios capítulo 5, versículo 11: e não comuniqueis com as obras infrutuosas ou infrutíferas das trevas, mas antes condenai-as. Paulo provavelmente estava falando aqui acerca, lembrando, né, das religiões místicas, como eu falei aqui, principalmente ao deus Baco. Mas eu quero lhe chamar a atenção aqui para uma coisa, porque com certeza você já ouviu isso. Qual é a postura da igreja cristã no carnaval? A igreja vai para a rua? A igreja faz escola de samba? A igreja vai no sambódromo? A igreja fecha a igreja? Vai todo mundo para o retiro? O que a igreja deve fazer? Irmãos, quando Paulo escreve aqui, no versículo 11, ele diz sobre não comuniqueis. Paulo está falando para não ter comunhão. A igreja de Jesus não tem comunhão com o carnaval. A igreja de Jesus não se prepara para 4 dias do carnaval. A igreja de Jesus se prepara para a eternidade. Eu dei essa volta toda para que pelo menos você guarde isso e leve para casa. Nós não nos preparamos para 4 dias. Nós não saímos para a rua, e eu não quero aqui generalizar que não há casos em que Deus salve, porque Deus salva de várias formas, e que Deus não tenha salvado ou que já salvou alguém durante esse período, lógico, mas a igreja de Cristo não precisa se mistificar e parecer como uma escola de samba e tocar lá fora para todo mundo se agradar. A igreja só precisa ter cara de igreja. A igreja só precisa ser igreja. A igreja só precisa ter identidade de igreja. Eles precisam olhar para a gente e ver diferença. Eles precisam olhar para a gente e ver posicionamento. É por isso que Paulo fala: não andais como tolos, andai como filhos na luz. Você precisa andar diferente, se portar diferente, falar diferente, viver diferente. E aí há quem diga: Diego, mas se a igreja não vai no carnaval, como é que Jesus vai no carnaval? João capítulo de número 17, versículo de número 20. Bota por favor aí, irmão Josué, eu encerro. Jesus fazendo a sua última oração, ou melhor, Jesus orando ao Pai pelos discípulos. João capítulo 17, versículo de número 20. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Diz assim: eu não rogo, eu não oro, eu não suplico somente por estes. Quem é este? Estes são os discípulos, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. A igreja não aberta, e quando está aberto, o que a igreja precisa para fazer? A igreja precisa pregar a palavra, porque Jesus em vida já intercedeu por aqueles que estão lá fora e por nós que somos os seus seguidores. Então eu termino a minha palavra dizendo para você: Diego, eu estou aqui, mas a minha família está lá fora. Simples. Pregue a palavra, viva a palavra, anuncie a palavra, se pronuncie pela palavra, porque enquanto você prega, você cumpre o que Paulo disse em Romanos capítulo 1, versículo 16: eu não me envergonho do evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Paulo está dizendo o seguinte: esse poder é o poder do Names. E qual é o significado desse poder? Eu não vejo esse poder, ele não é apalpável, ele não é visível. Mas qual é o propósito deste poder? O poder do Names é aquele que você não vê, mas ele já está sendo atuante na vida de alguém da sua casa. Você está aqui, mas o poder do evangelho está indo lá. Você não
não tem força, mas o poder tem. Você não vai, mas o poder vai. Você não liberta, mas o poder da palavra liberta. O que você precisa é ser um discípulo para que Deus pregue a palavra através da sua vida. Oh, aleluia! A igreja não se prepara para o carnaval. A igreja se prepara para o arrebatamento. Jesus vai vir e Pedro e o próprio Jesus disse que ele vai vir como ladrão da noite. Ele vai tomar a sua igreja para si. E as características do ladrão é essa. Primeiro, ele age de surpresa. Se tu tranca a janela, ele entra pelo telhado. Se tu tranca o telhado, ele entra pela porta. Jesus, quando vir, ninguém vai saber de onde vem. O que precisa não é aparecer com o carnaval. O que precisa é estar com a veste lavada. Pode cantar muito bem, mas se não tiver com a veste lavada, vai ficar. Pode pregar muito bem, mas se não tiver na santidade, vai ficar. A segunda característica é que o ladrão, e quando Jesus ou Pedro fala de ladrão, fala de alguém que tem uma profissão, não é um cracudo. O ladrão, ele sabe onde atuar. O ladrão, ele sabe aonde chegar e como conseguir. Porque o ladrão é um investigador. E Jesus deixou o Espírito Santo para que ele conheça e investigue a igreja que é a igreja e a igreja que se parece com igreja. A igreja que canta como igreja, mas lá fora não é igreja. A igreja que aqui mostra que é igreja, mas lá fora se rende ao carnaval. Então quando Jesus voltar, ele já vai voltar sabendo quem levar. Porque ele conhece, ele deixou o Espírito Santo aqui conhecendo quem é quem. Diego, se ele age de surpresa, se ele é investigador, qual é o outro atributo? Ele é exigente. Jesus é exigente. Jesus conhece o que tem valor e o que não tem. Jesus conhece o chapeado e conhece o ouro. Jesus conhece quem é lata oca e quem está cheio do Espírito. É por isso que Paulo disse: não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. É o Espírito que consola, é o Espírito que fortalece, é o Espírito que nos faz viver em meio a esta tempestade. Então seja cheio do Espírito nesta noite. Diego, como eu faço para ser cheio? Simples, o que ele diz no versículo 19: cante, louve, exalte, adore, porque quanto mais nós fazemos para Deus, mais o Espírito Santo se revela na nossa vida. Que Deus possa abençoar a tua vida. Fique com esta palavra e que Deus abençoe em nome de Jesus. Sem legenda, aleluia. Valeu a pena ter vindo nesta noite? Glória a Jesus. Eu precisava ouvir o que eu ouvi nesta noite. Aleluia, a igreja só precisa ser igreja. Glória a Jesus. Que Deus abençoe o nosso irmão Diego. Aleluia. Por mim a gente ficava aqui a noite toda ouvindo essa palavra. Ia mais devagarzinho, mas Jesus é bom. Jesus sabe como faz tudo. Irmãos amados, só nos resta agradecer a Deus por esta noite. Aleluia. Nunca perca o foco da cruz. Você é crente, lavado e remido no sangue de Jesus. Você gosta de Bíblia, de oração, de vida santificada, de louvor, de adoração. Essa é a sua vida. Foi para isso que Jesus te chamou e é assim que você vai chegar no céu. Não precisa de pirotecnia, não precisa de nada. É só ser fiel até a morte. E disse Jesus: dar-te-ei a coroa da vida. Irmãos, vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor, lembrando os irmãos que quinta-feira estamos aqui de volta. Glória a Jesus, em um grande culto de louvor e adoração ao nome do Senhor nosso Deus, juntamente com todas as irmãs. Amanhã, quarta-feira, culto nas nossas congregações. Glória a Jesus. O pastor Alexandro amanhã está incumbido de trazer a palavra lá na congregação do pastor José Leandro, viu? Glória. Aí depois disso o senhor pode partir para São Paulo, não é partir para a Glória não, porque se for para partir para a Glória, leva a gente junto. Glória a Jesus. Deus abençoe. Muito obrigado, pastor Alessandro, por sua presença nesta noite. Obrigado a todos os irmãos, obrigado ao nosso irmão Diego. Quero chamar aqui o pastor Adilson para estar nos despedindo a Deus em oração, e o pastor Manuel Mendes para estar nos impetrando a bênção apostólica. Glória a Deus. A paz do Senhor, amados.
Pai de bondade, nós te adoramos, ó Deus, agradecidos por tudo que o Senhor tem falado, através do teu filho Diego, através dos louvores, aqueles que tiveram oportunidade. Deus, retornaremos para os nossos lares, ó Deus, aleluia, com o coração alegres, ó Deus, cheio do teu poder, ó Deus, fortalecidos, ó Deus, e Deus cada vez mais vigilantes, ó Deus, aleluia, a respeito da nossa conduta, aleluia, da tua vinda. Leva o teu povo debaixo da tua proteção. Abençoa-nos, ó Deus, a cada dia, ó Deus, e faça resplandecer o teu rosto sobre cada um dos teus filhos. Nós te adoramos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor para a igreja. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos, que com alegria aguardam a vinda de Cristo Jesus. Todos digam: amém. A vitória é nossa. Vai em paz, porque, irmã Eliane, amanhã de manhã tem mais oração, amanhã pela manhã, e todos os demais dias pela manhã, estamos aqui orando e buscando a face do Senhor nosso Deus. Glória a Jesus.